Tem mais de 50 anos? Descubra os 3 maiores erros que impedem uma aposentadoria saudável e que definem se a aposentadoria vai ser só o começo ou o fim do descanso. Olá, eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora de carreiras para mulheres 40 a mais, com 27 anos de experiência entre consultório e consultoria empresarial. O que você vai ouvir nesse canal não nasceu ontem. E a nossa conversa sobre aposentadoria não é alarmismo, é análise baseada em dados. Eu quero, inclusive, falar um pouquinho da minha motivação para gravar esse conteúdo. Eu falo para as mulheres 40 a mais, certo? E esse conteúdo eu estou falando para 50 a mais. Serve para as 40 a mais, serve para as 30 a mais, serve para as 20 a mais, serve para todas as mulheres que vislumbram um dia fazer uma transição para um momento mais tranquilo. Mas para 50 a mais, eu fiz 50 anos o ano passado, eu vou fazer 51 esse ano. E eu descobri muito desse universo do financeiro, do preparo para a aposentadoria, no finalzinho dos 30, transição para os 40. E eu realmente comecei a me preparar nesse momento. Tá? Então, eu sou a prova viva de que, mesmo começando mais tarde, é possível. Ah, e se começar aos 50? Não se faz essa pergunta, não. Se faz assim, a outra pergunta que é assim, e se eu não começar? Se não começar, os 60 vai chegar e aí você vai se arrepender do mesmo jeito. Começa de onde você estiver. 30, 40, 50, 60. Começa de onde você estiver. Então, eu preparei aqui para você o que eu gostaria de ter escutado nos meus 20 anos. Ai, mas não escutei. Não tinha, assim, essa internet, esse conteúdo todo. Então, preparei com muito carinho para você também se estruturar. Se você já está mais estruturada, poxa, que bom. Então, alguns aspectos do que eu vou falar vão servir para você e outros você já vai ter organizado. Tá tudo bem, tá? De qualquer forma, presta muita atenção, porque é o que eu falaria para minha filha, é o que eu ensinaria para ela desde o momento em que ela fosse pisar no mercado de trabalho, até antes, ok? Então, estou falando para você, 50 a mais, mas se você não está nessa faixa, escuta com atenção, que eu acho que você vai gostar, tá? Então, se você tem mais de 50 anos e acredita que a aposentadoria será automaticamente sinônimo de descanso, de estabilidade e de tranquilidade, ai, ai, então hoje a gente precisa ter aquela conversa honesta. E eu quero te fazer uma pergunta direta. Quando você pensa em aposentadoria, o que que você sente? Alívio, medo, insegurança, ansiedade, esperança? O que que você sente? Respira fundo e seja honesta com você mesmo. No Brasil, muita gente chega aos 50 acreditando que a aposentadoria vai ser um prêmio, mas para muitas mulheres ela acaba sendo só mais trabalho, mais preocupação e menos descanso. Nesse episódio, eu quero te mostrar por que isso acontece. Por que esse episódio? Porque vão ser 3 episódios dedicados. É a minha trilogia da aposentadoria 50 a mais, ok? Este primeiro, vamos entender um pouquinho sobre esse contexto. Não sei se você sabe, mas mais de 60% das mulheres que se aposentam continuam trabalhando. Muitas vezes não é por escolha, mas por necessidade financeira. Você sabia disso? Sabe por que que isso acontece? Porque elas não se prepararam emocional, financeira ou profissionalmente para esse novo ciclo. Mas calma, calma, porque essa não precisa ser a sua realidade. Nessa trilogia, o meu objetivo é te ajudar a enxergar que há caminhos para construir uma aposentadoria leve, ativa e com liberdade. Você não precisa aceitar o roteiro do cansaço eterno. Ninguém merece, né, minha querida? Nem eu, nem você, nem mulher nenhuma. Por isso eu tô aqui. Falei, Jesus Cristo, essas mulheres têm que acordar. Acorda, minha filha, escuta isso aqui porque vai ser útil para você, tá? E aí, por isso, a gente precisa assimilar uma grande verdade. A aposentadoria tradicional mudou. Segundo o relatório da OECD de 2023, gente, o aumento da expectativa de vida e as mudanças no mercado de trabalho, eles estão tornando a aposentadoria um processo mais longo, porém financeiramente mais incerto.
Você está sentindo isso? Você percebe isso? Pois é. O que é essa OECD? Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela é uma organização internacional que tem sede em Paris, reúne 38 países desenvolvidos e também emergentes para promover políticas que melhorem o bem-estar econômico e social. No Brasil, dados do IBGE mostram aumento da longevidade e redução proporcional da renda média após a aposentadoria. Eu queria dar uma notícia boa para você, mas nesse tema, a perspectiva futura não é assim muito favorável àquelas pessoas que esperam o tempo chegar. Porque a conclusão é o seguinte: você pode viver 30 anos após se aposentar, mas com qual estrutura emocional, financeira e identitária, tá? Sua identidade profissional, onde vai parar isso? A longevidade é uma realidade, e é uma realidade super bem-vinda, não é, gente? Eu tô aqui com meus 50 a mais, cheia de projetos, planos, tô longe de pensar em parar. A gente vai mudando as formas de fazer as coisas, né? E tá tudo bem. Mas parar, né? Não vou me adiantar no conteúdo, não, que a gente vai caminhando juntas. Não penso em parar, porque tem muita vida pela frente dentro das estatísticas. O que não depende de mim não depende, né, gente? Eu tenho que cuidar do que depende de mim. Você tem que cuidar do que depende de você. Então, se preparar depende de você. O que vai vir pela frente? Vamos ver. A gente torce pelo melhor. E o ponto psicológico fundamental que entra aqui, eu vou comentar com vocês também. Olha, tem um pesquisador chamado Robert Atchley, que ele é referência mundial em estudos sobre aposentadoria. Ele descreve o seguinte, que o maior risco dessa fase não é financeiro, é identitário. Então, se você já superou o financeiro, se essa parte está equilibrada, tem a parte da identidade. Vamos falar sobre essas várias coisas aqui, tá? Esse risco identitário é o seguinte: quando o trabalho ele é retirado abruptamente, muitas pessoas enfrentam o seguinte: perda de senso de utilidade, queda de autoestima, isolamento social e ansiedade. A aposentadoria sem planejamento psicológico, ela pode virar um vazio. Se isso já deu uma ampliada na sua visão, curte o vídeo, tá? Porque essa informação é importante demais, gente. Informação madura tem que circular. Curte aqui. A pergunta que você tem que se fazer não é quando eu vou me aposentar. A pergunta é quem eu vou ser quando isso acontecer. Percebe a diferença? Quem eu vou ser quando isso acontecer? E para fechar esse episódio, eu quero te mostrar os 3 maiores erros que levam a esse ciclo, que levam a você chegar no momento da aposentadoria e de repente parece que é um abismo se lançou sobre os seus pés, seja financeiro, seja identitário. Então, cuidado com esses 3 erros aqui, ó. O primeiro erro é você achar que só o INSS vai te garantir segurança. Gente, eu gosto muito daquele comentarista financeiro, Bruno Perini, e ele fala assim que INSS significa isso nunca será suficiente. Terrível, mas muito verdadeiro. Então, se você está apostando no INSS, respira fundo, presta atenção, busca uma consultoria contábil, alguém que faça suas contas aí, sabe? Não acredita em mim, não. Vai lá, põe na ponta do lápis e entende como vai ficar a situação quando chegar o momento da aposentadoria, tá? Então, o INSS costuma ser, isso nunca será suficiente, e aí se a gente se gruda nisso para garantir segurança, pode ser que a gente se decepcione lá na frente, tá? Não significa que você não tem que usar esse sistema, não significa nada disso. Ele pode ser interessante, mas não suficiente. Essa é a palavra. Então, esse é o primeiro erro, apostar tudo no INSS. Segundo erro é você não planejar uma nova fonte de renda ou atividade com propósito. Então, se o INSS não é suficiente, é importante planejar uma nova fonte de renda. Nós vamos falar disso nos próximos episódios, tá? Ela pode vir de várias formas, aproveitando sua experiência, etc. Mas pensar nisso, estruturar enquanto você não precisa dela, é o melhor cenário do mundo.
Você pode fazer com calma, pode fazer experimentos. Por isso, gente, preparo, preparar, planejar. Eu gosto de trabalhar muito com planejamento e com preparo. Vai acontecer daqui 10 anos. Que maravilha! Você tem 10 anos para se estruturar. Olha que paz. Enquanto você tem ali o seu garantido, né? Você vai construindo essa transição de uma forma em paz. Adoro fazer as coisas em paz. Então, o melhor cenário é, mas nesse momento eu não estou precisando, eu não estou pensando nisso. Esse é o melhor momento para preparar uma transição que vai acontecer lá na frente, porque ela vai acontecer, vai chegar. Se o financeiro não é o problema, as coisas estão encaminhadas aí, você tem suas garantias, então é preparar aquela transição psicológica para uma atividade com propósito, por exemplo, se essa for uma necessidade sua. Tá? Pensa no que vai acontecer com a sua identidade quando você se aposentar. Às vezes a gente se apresenta, eu sou fulana da empresa tal. Essa empresa não vai existir mais na sua vida em algum momento. E aí, você vai ser fulana, que fulana, tá? Quem vai ser você? Qual vai ser sua identidade? Como você vai olhar para você e se orgulhar de você? Ah, não, não preciso, não vou precisar disso. Tá tudo bem. A questão é seja honesta com você, seja sincera com você e sinta assim, qual é a necessidade, o desejo real que você tem, tá? Então, o segundo erro é não planejar uma nova fonte de renda ou atividade com propósito, ou os dois. Transformar essa atividade nessa fonte de renda, enfim, equilibrar esse aspecto. Vamos para o terceiro. Terceiro erro é não cuidar da sua saúde mental e emocional na transição. E eu acrescento até a física, tá? Porque a gente quer se aposentar, desacelerar, mudar, para curtir também, para ter mais tempo para curtir a vida, para dedicar aquelas coisas que a gente fala assim, nossa, vou dar mais tempo para essas coisas que eu gosto, que tem significado para mim. Sem ter saúde para chegar lá. Então a saúde psicológica e emocional, ela vai se manifestar na física também. Então não adianta fugir dela, tem que cuidar dela, tá? Porque tem que chegar e chegar bem, chegar para poder curtir, para que aquele momento seja um momento de celebração, de ápice de um ciclo, e agora um novo ciclo vai se instaurar, que vai ser tão bom quanto você tenha preparado. Prepare bem para que o próximo ciclo seja maravilhoso, tá? Imagina comigo aqui, olha, vamos imaginar juntas a Maria. A Maria, ela trabalhou 30 anos como enfermeira. E aí, quando ela se aposentou, ela achou que ia descansar. Mas ela precisou voltar ao trabalho para quê? Complementar a renda. Só quando ela buscou novas formas de atuar, aí ela foi expandindo assim, vou fazer uma consultoria, vou criar um curso de uma questão específica aqui, que eu sou especialista, sempre fui bem nessa área enquanto eu estava na ativa, foi fazer mentoria para colegas mais jovens, aí ela foi estruturando, transformando a aposentadoria dela numa fase de realização e liberdade. Se ela fosse voltar a trabalhar nos moldes anteriores, ela ia continuar presa na estrutura anterior e não era isso que ela queria. Ela precisava complementar a renda, então ela pegou toda a experiência dela dentro da área dela e transformou em outras formas para poder fazer essa complementação, mas agora com mais propósito, com mais sentido, com mais liberdade também. Tá? É um exemplo fictício, mas pense em quantas Marias nós temos por aí, de áreas das mais diversas. Meu convite para você é o seguinte: pega o caderninho da mudança, sua folha, vai escrever agora. Você vai fazer um inventário rápido, rápido. Que outras formas de renda você já experimentou ou já pensou em experimentar? Às vezes você já experimentou alguma coisa, mas parei porque dava muito trabalho, não tinha aquele tempo, ou não foi o que eu pensava. Escreve aí o que você já fez, tá, para gerar renda extra, ou o que você pensa em fazer, sabe, como renda extra ou como uma renda ali de transição, algo que você gostaria de se dedicar, tá? O que você já pensou em experimentar? O que te daria prazer, o que te daria liberdade nesse novo ciclo? Pensa e escreve, tá? Vai escrevendo, pode ser várias coisas, vai escrevendo. Comenta aqui também quais desses erros que eu contei aqui para vocês você sente que você está mais próxima de cometer ou já cometeu, tá? Qual que é o seu maior medo quando pensa em se aposentar? Compartilhe aqui, porque essa é uma conversa de muitas. No próximo episódio,
a gente vai falar sobre os 3 pilares invisíveis de uma aposentadoria saudável, porque a gente quer fugir desses erros e começar a construir uma caminhada bacana, ok? Curte aqui, compartilha, me segue aqui no canal para a gente continuar essa conversa. Até a próxima!